Quem está animado para hoje? Quanto mais vocês me responderem, mais rápido vocês vão sair daqui do auditório. Eu prometo que hoje vai ser uma pregação bem breve, ou seja, em 1h40 vocês vão estar saindo aqui. Mas hoje a gente tem a trilha, tá? Começa uma nova turma da trilha. O que é trilha? É uma oportunidade, um momento que são 3 aulas que você vai participar pós-culto para você conhecer a história da igreja, a visão da igreja, a cultura da igreja e se tornar membro, tá bom? É importante, a gente sempre fala assim, você não precisa ser membro da RES, você não precisa ser membro da RES Church, mas você precisa estar conectado numa igreja local, precisa estar conectado numa comunidade de fé. Isso é muito importante para o seu exercício, desenvoltura espiritual e também como um pilar de consequência natural da sua salvação e revelação daquilo que Jesus representa para nós. Amém? Irmãos, eu quero então, hoje a gente vai falar da parábola das 10 virgens, e eu quero convidar vocês a ler a palavra de Deus aqui comigo, que está... Vamos em Mateus 25, vamos ler juntos aqui, e essa diferente da semana passada, eu vou ler a história toda, amém? Acho que eu vou ler com vocês, vamos lá. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. E as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Vamos repetir essa última frase? Portanto, vamos lá. Vigiem, porque... Primeiro ponto, parábolas são histórias que Jesus contava para contextualizar com aquele momento que as pessoas pudessem entender a pessoa mais culta, a pessoa mais nécia, a pessoa mais ignorante, ela conseguiria captar a mensagem. Jesus, tendo a sabedoria infinita e toda a majestade, ele podia vir com palavras muito belas, mas ele queria efetivar a sua mensagem. Parábolas, então, serviam para trazer ilustração de uma mensagem, do teor, cerne principal da mensagem. Segundo ponto, o contexto dessa parábola era um contexto escatológico. Ou seja, Jesus aqui, ele estava usando tanto dessa parábola, quanto a outras parábolas, vindo de uma conversa que está em Mateus 24. Mateus 24 é o relato que Jesus está falando sobre característica do fim dos tempos. Então, essa parábola, ela vem consequente a eu imagino a cara dos discípulos olhando Jesus, falando sobre Mateus 24. Olha, no fim, vocês vão ouvir rumores de guerra, nação contra nação, as pessoas vão se afastar, vão apostatar, e ele vai falando várias características. Então o pessoal vai perguntando, mas quando que isso vai acontecer? E aí Jesus começa, de forma bem devagar, contando uma parábola, 2 parábolas, e aqui essa é a terceira parábola, Mateus 25. Então todas essas 3 parábolas, elas têm características escatológicas. Agora, extraindo um pouco da parábola das 10 virgens, eu sei que vocês já ouviram sobre isso, e alguns pontos interessantes. Alguns pontos interessantes que a gente pode extrair dessa parábola é que virgens, ela tem uma representatividade de separação, de pureza, em prol de algo especial. Vocês estão comigo, irmãos? A Bíblia, então, Jesus, então, ilustra uma coisa que é muito contextualizada. Você leu a palavra candeia. Candeia é uma lamparina
que naquele tempo não tinha eletricidade. Então, precisava de ter azeite dentro dessa candeia para que o fogo pudesse iluminar os ambientes. Então, de novo, Jesus ele vai usando utensílios, ferramentas e contextos que são muito comuns naquela época. Casamento. O casamento, quando a Bíblia fala sobre noivo, nós precisamos entender que nós aqui somos a noiva de Cristo. Então, a representatividade da igreja, embora haja, a igreja é um exército, a igreja é um povo, a igreja é uma comunidade, a igreja é também uma noiva que está aguardando o seu noivo. Vocês entendem que isso tudo é uma ilustração simbólica do que nós representamos? E assim como uma noiva virgem, ela vai se mantendo pura para o casamento. Assim nós estamos precisando ter nossas vestes brancas, nossas vestes nupciais, separadas para o grande dia. Amém? Então, essas são as ilustrações usadas aqui na parábola das 10 virgens. E uma outra coisa que é interessante é a separação 5-5, ou seja, 5 nécias e 5 prudentes. Uma coisa que é muito interessante a gente pode extrair, todas eram virgens, todas queriam casar com o noivo, todas tinham uma expectativa por esse dia, todas tinham candeia e todas dormiram. Mas nem todas foram vigilantes. A grande diferenciação é do verbo de vigilância, é dessa ação de vigilância. Até as prudentes dormiram. Até as prudentes vivem a vida. Até as prudentes querem gastar dinheiro, querem casar, querem viajar, querem estar na rede social, querem ter sonhos nessa terra, mas o que diferencia a prudente da nécia não é que ela casa, não é que ela vive a vida como a vida oferece, é que no meio desse contexto de viver a vida, elas andam debaixo de prudência. As 10 dormiram, só que 5 eram prudentes. E aí tem um fator que é imprescindível que nós não percamos ele. Irmãos, o que Jesus está ensinando nesse tempo é se atente. E eu sei que o teu avô falava que Jesus vai voltar, que o tempo está acabando, e como o apóstolo Pedro falava, olha, vocês vão entrar numa apostasia porque vocês não vão perseverar. Porque desde sempre se fala do fim. O que não anula o fim. Desde sempre falava-se a vida de um Messias, de um profeta. O último profeta do Velho Testamento, chamado Malaquias, ele profetiza o Cordeiro, ele profetiza Jesus, e demora 434 anos para que essa profecia se cumpra. Então você imagina que a incredulidade de um povo, 1 ano depois que Malaquias profetiza, não é muito maior do que 400 anos depois? O meu tataravô falava desse tal de Deus, que vai vir. Já estão 400 anos que Malaquias morreu e nada acontece. Mas de repente, repete comigo, de repente. É muito importante que nós entendamos o seguinte, nosso papel não é ficar entrando em teoria de conspiração para saber que Deus está voltando. Deus está voltando e acabou. Da mesma forma que Deus prometia que Ele haveria mandado um Redentor, Ele mandou. Da mesma forma que o Isaías, profetas da velha aliança, disseram que esse Redentor morreria em nosso lugar, Ele morreu. Da mesma forma, tanto que no Velho Testamento, quanto na Nova Aliança, havia uma profecia que Ele ressuscitaria. O próprio Cristo falou que eu vou restaurar esse tabernáculo em 3 dias. Assim aconteceu. Existe também uma quarta promessa sobre um Consolador. João 14, Jesus falou, olha, eu vou enviar para vocês um Consolador. Essa promessa aconteceu, o Espírito Santo está entre nós. Existe uma quinta promessa. Quinta. O que traz credibilidade a gente acreditar numa quinta promessa é olhar para as outras 4 que foram cumpridas. Se você não se apegar, se nós não nos apegarmos a uma quinta promessa que está para ser executada, não sabemos quando e nem tem como saber, você vai se apegar a alguma coisa que vai ocupar o teu coração e vai fazer com que você deixe de ser vigilante. Não tem problema dormir, não tem problema viver o mundo, a vida, no caso, né? O problema é que o mundo e a vida ocupem um lugar que desvirtue a gente de um lugar de vigilância, prudência e preparo ao caminho da segunda volta de Jesus. Quem pode dizer amém, irmãos?
Irmãos, é importante que nós, igreja, estejamos inseridos no mercado econômico, no mercado artístico, no mercado político. Mercado político é o mercado, né? No cenário político, que nós sejamos influentes em todas as esferas da sociedade. Quem pode dizer amém por isso, irmãos? Mas entenda uma coisa, com um propósito, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória do Senhor. E que não nos falte o óleo que vai fazer com que, ou seja, o que vai fazer com que sejamos lumiares e iluminemos as trevas, não é ter candeia, não é ser virgem, não é estar na igreja, mas é ter o coração queimando pelo Senhor. E temos base para isso, poxa, temos base para isso. Estamos falando de um cristianismo que anunciou 4 promessas que foram plenas nessas 4, falta a 5ª. Ou seja, hoje o nosso papel não é apenas acreditar nessa 5ª promessa. Hoje o nosso papel é, além de acreditar, é preparar o caminho para que essa promessa se cumpra. Irmãos, ser igreja, ser noiva, é muito mais do que ser espectador, é ansiar pelo dia do Senhor. Em Mateus 24, então, Jesus faz uma caracterização, antes da parábola das 10 virgens, Jesus está dizendo o seguinte, olha, será como os dias de Noé. Eu nunca vi uma galera que gosta tanto de teoria de conspiração como crente. E eu nunca vi tanto pastor impostor que ganhou dinheiro em cima de escatologia. Escrevendo o livro de 2000 é o dia, é o ano. Gente, alguém que é mais crente aí que 2000, eu era criança, quando 99 eu fui na Réveillon, eu não faltei Réveillon de 99 para 2000 mesmo. Estava eu dentro da igreja lá, Senhor, estou pronto, estou preparado, né? Já contei a história aqui, que eu estudava, e minha mãe, meu pai pastor, minha mãe professora, e eu sempre era o último aluno a ser pego lá na escola, e eu sempre ficava lá com a inspetora, né? Inclusive, essa sexta-feira, as minhas filhas estudam numa escola adventista, e sexta-feira eu estava no aconselhamento, e esqueci que sexta-feira, porque é adventista, né? Elas saem 4h30 da tarde, 16h30, e eu esqueci, estava no aconselhamento, eu só via a Sabrina me ligando. Eu já nem atendi porque eu já sabia o recado, eu estava atrasado. Aí cheguei lá, estava a Lívia deitada na quadra. E a Lise ali olhando, aí quando elas me veem, eu não acredito, pai, a gente é a última, meu Deus, a última pessoa. Aí eu, me perdoa, me desculpa, isso nunca aconteceu antes, mas se vocês continuarem reclamando, vai acontecer de novo. E aí eu pedi desculpa lá ao inspetor, tal, não sei o quê. Aí me lembrei dos meus traumas. Que eu ficava no Santa Mônica, né? Eu estudava no Santa Mônica, em outras escolas, em Portugal eu estudava, e meu pai, eles sempre foram muito protetores, então eles não deixavam eu ir sozinho em escola. Eu comecei a andar sozinho, quando eu morei em Portugal, ainda assim, né? Isso em 96, 95, era mais seguro, então meu pai começou a deixar eu ir embora para a escola sozinho. Quando eu morei em Portugal eu tinha 14 anos, foi quando eu comecei a andar sozinho. Aí eu fui embora, e eu ficava assim, e eu sempre achava, eu fiquei querendo, meu Deus, meu pai não esqueceu não, foi Deus que voltou e eu fiquei para trás. Alguma criança aí crescida na igreja ficava com esses medos aí, só eu? Né? A gente sempre ficava assim, pai, mãe, pai, o terceiro já era, pai! A gente já ficava desesperado. Porque quando a gente é criado na igreja, a gente é criado, meu Deus, a gente fica vendo aqueles filmes, né? Então, é muito interessante que isso não deve anular a nossa expectativa, não deve anular o nosso medo. Então, virada do ano de 2000, Deus vai voltar, Jesus vai voltar. Então, essas coisas, irmãos, não edificam a gente, porque não cabe a nós saber, a gente não está aqui apostando o dia e a volta. O que nos cabe é ser como João Batista, preparar o caminho do Senhor, estarmos queimando pela palavra, pela promessa, e não apenas aguardando um dia, mas estarmos com o nosso coração focado em algo que vai acontecer. Pastor, mas e se eu morrer e nada acontecer, irmãos? Nós estamos designando, preparando um caminho para que a próxima geração também esteja firme nessa promessa. Então, o que diferencia, como o Jesus falou em Mateus 24, olha, vai ser o seguinte, o que nós precisamos saber? Não adianta, a gente tem profecias que vai haver uma grande enchente, catástrofe, as dores de parto. A minha esposa teve parto nas 2 filhas. Na última foi nos Estados Unidos, ela era no aniversário dela, a minha menor nasceu no aniversário da minha esposa. Foi para uma consulta e a doutora falou, olha, vai em casa, hoje é teu aniversário, onde você quer comer? Aí ela falou, eu só queria comer um brownie do Outback. Você vai no Outback, come e volta, você vai ter tua filha hoje. Aí a Sabrina, falando em português, o que essa idiota está falando? Porque a mulher não entendia, né? Então,
fomos lá, pegamos e a Sabrina começou. A contração, né? Mulher sabe como é que é, o homem também, eu acho. Mas quem já teve pedra nos rins que nem eu, é igual dor de parto. Estamos juntos, irmãos, nós sabemos. Então, fomos lá. Então, o que acontece? A mulher, à medida que ela se aproxima, a Clarice está aqui. A Clarice dá até nervoso de ver aquela barriga, está estufando, né? Que está aqui. Então, o que acontece? A contração começa a acontecer, mas à medida que se aproxima o grande dia, as contrações, as dilatações aumentam e o espaço de tempo diminui. E é assim a vinda do Senhor. Então essas catástrofes naturais, a apostasia, a falta de exortação, a falta de santificação, a relativização, tudo isso sempre aconteceu. Porém, vai diminuir o espaço de tempo e vai aumentar os sintomas. E aí Jesus falou que será como os dias de Noé. Então a gente não tem que estar preocupado em ficar desvendando e respondendo perguntas difíceis. Se foi Deus que puniu o Rio Grande do Sul, é a mão penosa de Deus. Não se trata, a gente não tem como antecipar nada disso. O que nos é proposto é o seguinte: pregue o evangelho a toda criatura. Essa é a função da igreja. Nós estamos construindo uma igreja na freguesia para que o evangelho do reino seja pregado a toda a nação, irmãos. Isso nos é proposto, esse é o nosso caminho. Assim como as 5 virgens prudentes, a gente não tem que adivinhar quem é o anticristo, se o anticristo já nasceu, qual vai ser o sinal da besta. Tudo bem estudar isso, nada contra, mas o que tem que arder o nosso coração não são essas coisas. É o seguinte: como eu posso estar amando o meu noivo, como eu posso estar amando a palavra de Deus, como eu posso estar me preparando, como eu posso não apenas ter uma candeia, mas eu preciso ter o azeite dentro dessa candeia. Jesus disse então, vai ser como os dias de Noé, se davam nos casamentos, eles bebiam, comiam, ou seja, estão vivendo a vida. E tudo bem viver a vida, mas a vida não pode ocupar um lugar que só o Senhor é merecedor. Precisamos ter cuidado de não estarmos distraindo e dormindo e perdendo a nossa vigilância. Irmãos, então, a diferença das 5 virgens para as outras prudentes era o azeite. E o azeite, a Bíblia vai falar que ele tem um símbolo também, que é o poder do Senhor, é a unção do Senhor. E aqui na igreja, a gente não vai conseguir ser igreja, eu falei várias vezes sobre isso, sem esse azeite. Eu não vou conseguir trazer mensagens para vocês, além da minha força e da minha experiência, se não for o poder do Senhor. A igreja oferece uma dinâmica diferente da sociabilidade do teu vôlei de praia. A igreja oferece uma ação social diferente das ONGs que você conecta. A igreja oferece uma exortação diferente do teu amiguinho do bar. Por quê? Porque o que marca a igreja não é a candeia, não é a sua santificação, mas é o azeite, é o Espírito Santo. O que marcou o início da igreja em Atos capítulo 2 foi que, de repente, veio um som do céu, veio como um vento impetuoso, o poder do Espírito Santo. O que marcou o início da igreja não foi o fato de caras estarem ali, vamos orar, vamos nos reunir. O que marcou o início da igreja foi um poder que veio do Senhor. E acreditem, esse poder é nos disposto até hoje. E é isso que vai diferenciar a gente e nos preparar para esse dia. E que isso possa queimar o nosso coração. Como nos dias de Noé. Os dias de Noé, falava-se de uma chuva que aquela geração não sabia o que era. Falava-se de uma caracterização que aquele povo não sabia o que era. Vai chegar um tempo que quando a gente falar de Deus e de Jesus, vai ser tamanha rejeição e apostasia que isso era nos tempos antigos. É aí que Jesus volta. Mas ao mesmo tempo vai haver o tempo mais glorioso da igreja. É o tempo mais glorioso da igreja. Precisamos então estar queimando, irmãos, porque olha só, seja pastor, seja profeta, seja crente há 50 anos, todos ninguém está isento de esfriar e de adormecer mais do que devíamos. Precisamos estar vigilantes, precisamos desse azeite, precisamos desse óleo da unção. O que é o óleo da unção? O que é o óleo? Que também a Bíblia vai falar em Provérbios que... Vocês sabem que o óleo foi designado, o perfume foi designado por Deus em Êxodos? Fala sobre isso. E houve ali uma direção
para que pessoas específicas produzissem aquele óleo. E houve ali em Provérbios, ele vai falar o seguinte: olha, cuidado, não deixa que uma mosca, como se fosse isso, uma mosca varejeira entre no óleo. Uma mosca é capaz de desvirtuar toda a pureza daquele óleo. Irmãos, a santificação, ela não é requisito para a salvação. A santificação é consequência de salvação. Tiago vai dizer que fé sem obras é morta. Então, como nós nos santificamos? Pela nossa força? Você consegue. 6 meses, 7 meses, 7 anos, mas estoura. Santificação só é possível pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Tem um estudos apologéticos que falam que a maioria das pessoas que conseguem entender a veracidade de Deus é por causa do testemunho dos irmãos. É falar o seguinte: olha, eu sei que Jesus ressuscitou, isso é manuscrito, isso é fato histórico, eu sei que Jesus veio, eu sei que Jesus é Deus, todas essas pilares apologéticos são básicos, mas o que mais fortifica a apologética é o seguinte: eu conheci o Gabriel, eu conheci o Diego, eu conheci o Caio, só o Senhor seria capaz de mudar a vida dessas pessoas. Esse é o poder do Espírito Santo, e nós precisamos desse poder. A Bíblia também vai dizer que Pedro então se levanta diante de 3.000 pessoas, e ele fala o seguinte: olha, então Pedro cheio do Espírito Santo, repete aí, cheio do Espírito Santo. A Bíblia de várias formas, ela vai falar que aquele pessoa, então Estevão cheio do Espírito Santo. Então Paulo e Silas cheio do Espírito Santo. Se alguém está cheio, é porque alguém pode estar vazio. Então tem muita gente que já se batizou, foi batizado no Espírito Santo. Mas sabe o que eu creio? Eu creio que esse batismo foi legítimo, mas para novas estações, novas guerras, novas lutas, nós precisamos de uma porção nova do Espírito Santo. Alguns pecados que a gente não consegue vencer, ou pecados começam a voltar, a afrontar a gente, que a gente acha que venceu, a gente precisa do poder do Espírito Santo. Sabe o que é mais interessante? Eu estava preparando essa mensagem, hoje são 50 dias depois da Páscoa. Vocês sabem o que aconteceu 50 dias depois da Páscoa? Foi o Pentecoste, que significa 50. E foi o que marcou o início da igreja. Terceira promessa que eu falei, né? Foi a ressurreição. 50 dias depois, a quarta promessa, o Espírito Santo vem sobre eles. E eu queria orar nessa manhã. Queria dedicar um tempinho, a gente está terminando um pouquinho mais cedo, porque eu acho que a gente deveria. Eu queria fazer uma oração, sabe para quem? Para as pessoas que estão trabalhando aqui na igreja. Pessoas que estão servindo, pessoas que estão abrindo suas casas para um GC, pessoas que estão chegando mais cedo. Porque me horripila, se essa palavra existe? Horripilante para mim. Como pastor, pedir que pessoas façam algo para a gente crescer como igreja, sem que elas sejam algo. E na indústria da igreja, que é uma indústria muito bem sucedida, diga-se de passagem, tem algumas técnicas, sendo bem pejorativo aqui, manipulativas, que se você fizer, você vai ganhar. Nós não cremos assim, e você nunca mais precisa voltar nesse auditório aqui. Nós só cremos que só fazemos porque recebemos algo, entendemos o que a gente recebeu. Isso automaticamente enche a gente. Irmãos, que as nossas candeias não falte óleo, não falte do que é essencial. Isso vai fazer com que a gente esteja atento à vinda de Jesus, à volta de Jesus. Quem pode dizer amém? Eu queria orar por você, que você está no momento da sua vida sentimental, às vezes no casamento, você está precisando de uma cura. O Deus que fez milagres é o Deus que faz milagres. E é muito chato a gente ser uma igreja só para você bater o ponto, se sentir bem emocionalmente por uma semana. A gente quer que o Espírito Santo ocupe um lugar que só Ele pode ocupar. A começar em nós, a começar naqueles que estão trabalhando, que eles estão se dedicando, para que a gente não canse, para que a gente não fique vazio e a gente se acostume a trabalhar porque tem que trabalhar, a gente faz porque tem que fazer. Essa mensagem tem sido bênção para você? Só isso é bem simples. O que diferencia
o crente prudente, para o crente vigilante, é o óleo. E que esse fogo não nos falte. O Espírito Santo de Deus está aqui. E se você está precisando de uma cura, um romper, assim como eu tive na minha vida, eu quero orar para que o Senhor opere um milagre na nossa vida hoje. E para alguns vai ser que o Espírito Santo venha sobre vocês, venha sobre nós e nos capacite para enfrentarmos certos desafios. Pastor, mas eu já orei há 10 anos atrás e eu fui batizado no Espírito Santo. Glória a Deus. Ninguém está dizendo o contrário. Mas como eu falei, nossas guerras são novas, desafios são novos, estações são novas. E o Senhor falou o seguinte em Mateus 9, que nós sejamos odres, vasos novos para o vinho novo. Porque não é que o Espírito Santo que você recebeu, né, você foi batizado com esse poder há 10 anos atrás, não foi em vão, irmão, foi legítimo. O que nós queremos dizer é que o Senhor, Ele é capaz de liberar algo novo sobre nós. Não é porque nós somos uau, não, é porque Ele é uau. Ele é majestoso, Ele é poderoso, e o Espírito de Deus está aqui.